Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que a paz de Deus esteja com você neste momento onde você se encontra nos assistindo, que você seja abençoado pelo Senhor através desta palavra. Hoje nós temos uma palavra especial ao seu coração e trará muita alegria para você. Eu gostaria de falar com você no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3. Enquanto você estiver assistindo este programa, onde você estiver, ligue para nós, envie o seu pedido de oração e nós estaremos colocando o seu pedido de oração no nosso baú, ou poderia ser caixa, no nosso container de oração, e nós estaremos orando por você nos momentos de orações que nós temos na Igreja Batista Missionária Internacional. Todas as quartas pelas manhãs nós temos um clamor a Deus e nós assim apresentamos esses pedidos a Deus e nós vamos levantar o seu pedido diante do Senhor. Então, no decorrer deste programa, pode ligar e envie o seu pedido. Nós estaremos orando por você e colocando o seu pedido diante do Senhor. Porque esse versículo aqui, que nós lemos de Jeremias 33:3, ele tem algo a ver também com a oração, com o clamor que nós fazemos a Deus. Ele está dizendo, clama a mim. Uma outra versão diz assim, invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Numa outra versão, quer dizer coisas ocultas, coisas escondidas, coisas não reveladas, que Deus quer mostrar. Assim como na ciência, há coisas que o homem não descobriu ainda, na profundidade dos mares, dos oceanos, há coisas que o homem não descobriu ainda. Em muitas áreas do conhecimento, tem muita coisa para o homem aprender. Nós sabemos que os homens mais inteligentes da Terra, os gênios, não usam nem 10% do seu QI. Então, se eles usassem 100% do seu QI, ao conhecimento da humanidade, nós já estaríamos voando, já teríamos assim moradas, apartamentos na Lua e outros planetas, mas nós só usamos, por causa do pecado, a nossa capacidade de entendimento, de inteligência é limitada em relação àquilo que poderíamos ter. E se com esse limite tão pequeno de inteligência o homem já conquistou tanto, o que seria de nós se nós usássemos o nosso conhecimento todo? Então Deus está dizendo, no contexto espiritual, da sua revelação, da sua palavra, o Senhor Deus do profeta Jeremias, que falou através deste homem de Deus, que eu e você deveríamos clamar a Ele. Ele nos responderia, e Ele iria anunciar a nós coisas grandes e firmes, coisas ocultas, coisas escondidas, que nós não sabemos, isto é, coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. A Bíblia diz que nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha, que opera a favor daqueles que nele esperam. Então, a promessa do Senhor para aqueles que buscam a Deus é, em primeiro lugar, que Ele vai dar uma resposta. Então, a primeira coisa que o Senhor está dizendo aqui, clama a mim. É facultativo. Você pode clamar ou não. Depende. Deus deu ao homem livre arbítrio. Mesmo quando o homem ele faz uma aliança com Deus, ele pode viver uma vida simples, carnal, ou ele pode ser um homem natural, um cristão natural, ou ele pode escolher, não, eu quero ser um servo de Deus, quero ser uma pessoa espiritual. Então, mesmo depois de convertido, o homem continua com o seu livre-arbítrio. Deus nunca retira do homem o seu livre-arbítrio. O homem sempre será livre para avançar ou para retroceder na sua decisão para com o Senhor. Então ele está dizendo, clama a mim. Há homens na Bíblia que clamaram a Deus
invocaram o nome do Senhor. O Jeremias foi um profeta que chorou muito. Ele teve anos, quase 50 anos de ministério, o ministério de choro. Ele é considerado na Bíblia e chamado e reconhecido como o profeta chorão. Mas nós falamos isso do Jeremias, mas se fôssemos nós estaríamos assim, chorando muito mais, porque o Jeremias, ele viveu numa época em que o povo de Deus estava se apostatando da fé. Ele viu, ele teve, assim, nos seus dias, a tristeza, a angústia, o pesar, a dor de ver o seu povo voltando para os ídolos pagãos, para a idolatria, a feitiçaria e todas as maldades daquela época. E Deus falou que puniria o seu povo. A Bíblia fala que Deus, aqueles que Deus gerou, aqueles que Deus tem por filhos, Deus, ele os disciplina. E diz mais, se você está no pecado e vive no pecado, não recebeu a disciplina de Deus, é porque você não é filho, é bastardo. Porque Deus, ele pune, ele disciplina aqueles que ele recebe por filhos. Então, Deus falou com o profeta Jeremias que ele estaria enviando o seu povo para Babilônia. E ali em Babilônia o povo ficaria cativo, ficaria por um período até que o povo ficasse lavado da idolatria. Então você vai ver os livros de Esther, o livro de Daniel, foram livros escritos ali em Babilônia, no período que Deus estava ali com o seu povo. O Senhor não se manifestava, não aparecia, mas Deus estava por detrás das cortinas e ele estava ali guardando o povo de Judá, porque o povo de Israel, 100 anos antes, já tinha sido levado para a Síria, já tinha sido destruído. E Deus levou Judá para a Babilônia, porque Deus não queria que Judá fosse destruído, porque a Síria era um país muito perverso, e ele destruía, ele enfraquecia as nações. Quando ele fazia o chamado caldeamento, ele misturava as raças para enfraquecer as nações, para que a Síria se tornasse um povo forte. Porque fazendo o caldeamento, a Síria enfraquecia os povos. Por isso que a Síria, que tinha por capital Nínive, foi destruída. Veio o juízo de Deus. Jonas foi usado como profeta para levar uma palavra de destruição para a Síria. E no período da Síria, de Jonas, daquela época de Nínive, aquele rei se arrependeu. Mas 80 anos depois, o profeta Naum é enviado para trazer um julgamento decisivo para a Síria, porque era um país mau, um país perverso ali em Nínive, e a Síria, que tinha por capital Nínive, foi totalmente destruído. E Deus não permitiu que Judá, como Israel, fosse levado para a Síria para enfraquecer, misturar com outras raças. Deus levou para a Babilônia, porque em Babilônia cada povo vivia no seu bairro, com os seus costumes, obedecendo a lei local. E Deus permitiu, ele levou Judá para Babilônia e como disciplina para curar a Judá do pecado da idolatria, do afastamento de Deus. Então, o profeta Jeremias, ele viu tudo isso. Ele contemplou toda essa realidade. E você vai ver no livro das Lamentações do profeta Jeremias, no pior momento da sua vida, quando ele viu toda aquela situação, quando ele viu homens e mulheres de Deus que eram tementes a Deus, se apostatando da fé, apostatar-se da fé, apostata quer dizer abandono da fé outrora professada. Então, nós vivemos também hoje, nós vamos falar no final, que hoje também nós vivemos apostasia nos nossos dias. Nós vemos muitas pessoas que antes acreditavam em Deus, eram fervorosas, buscavam a Deus, mas hoje não estão buscando mais. Estão frias, fracas. Pessoas que oravam pelas madrugadas, pessoas que clamavam ao Senhor, que buscavam a face de Deus, e hoje já não clamam mais o Senhor. Então talvez você esteja se apostatando da sua fé. Você não está indo mais à sua igreja,
Você está em casa dizendo, Deus me mandou ficar em casa. Não foi Deus que mandou ficar em casa. O diabo mandou você ficar em casa. Sabe para quê? Para esfriar a sua fé e matar a sua fé. Ele faz isso. Você não ouviu, foi a voz de Deus. E quando a pessoa fica longe do corpo de Cristo, da palavra e também da comunhão, a pessoa morre, porque o membro fora do corpo, ele não recebe vida, ele não recebe a vida, ele não recebe a vida de Deus. Então, nós sabemos que naqueles dias havia muita apostasia. E o Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, você pode ver como o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, isso é, a nação de Judá, como o reino do norte, que era chamado o reino de Israel, que tinha por capital Samaria, foi levado para a Síria. E agora o reino do sul, que era Jerusalém, que é o reino de Judá, que tinha por capital de Jerusalém, 100 anos depois do cativeiro de Israel, foi levado para a Babilônia. E Jeremias viu quando o cerco babilônico aconteceu, quando aquele povo não aguentava mais. Ele descreve o sofrimento da resistência do povo judeu, que aquele povo deveria se entregar e não resistir ao rei de Babilônia. E por resistirem, eles foram totalmente, quase que dizimados, quase que destruídos. Mas Deus deixou um remanescente. E Jeremias, naquele momento de aflição, de dor, ele estava clamando e pedindo misericórdia, a ponto de Deus dizer, não ore por este povo, porque a minha mão pesará sobre ele, porque ali não era um momento de orar para Deus trazer livramento, era um momento de oração para que houvesse quebrantamento. E Jeremias, no livro de Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 29, há um versículo muito especial que diz assim, ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Isso é, o Jeremias estava clamando com toda a força, com todo o seu coração. Mas Deus, ele tinha um plano. Não que Deus estivesse rejeitando a oração do seu filho, do seu servo, mas Deus diz, olha, coloque a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Deus estava dizendo, olha, Jeremias, olha, a situação não está de todo perdido. É possível que haja esperança para este povo. Mas Deus não estava brincando. Deus não brinca. Nós sabemos que Deus estava trazendo um julgamento sobre aquela nação, e um julgamento pesado. Agora, uma coisa interessante, que em clamar a Deus, é que quando nós clamamos a Deus, Deus ele responde a nossa oração. A Bíblia diz que Daniel foi um homem que ele clamou a Deus. Eu vou mostrar para você algo interessante, que quando o Jeremias falou para o povo de Israel, que o povo de Israel seria levado para a Babilônia, anos depois, cerca de 70 anos depois, havia um profeta chamado Daniel, que quando o povo de Deus foi levado de Judá, de Jerusalém, para Samaria, Daniel era jovem, muito jovem. Certamente o Daniel deveria ter, não sei, lá para uns 80 anos, 80 e tantos anos, já era velhinho. Mas Daniel era um homem tremendamente abençoado por Deus. E Daniel era um homem de oração. Ele era um homem que clamava a Deus. Ele clamava a Deus com jejum, com intercessão. E o Daniel orava muito pela sua nação. Eu não sei se você ora pelo Brasil, mas nós devemos orar pelo Brasil. Há muita gente de braços cruzados, pastores e líderes, pensando, Deus tem dado um tempo farto para o Brasil, Deus tem abençoado a nossa nação, e há muitas pessoas colocando a espada na bainha. Mas uma coisa eu aprendi, quando os tempos estão bons, especialmente na época das vacas gordas, nós devemos estar mais atentos, porque Deus está realmente nos dando uma grande oportunidade, o Evangelho está crescendo, pesquisas estão mostrando o crescimento do povo de Deus no Brasil, mas isso é o momento de estarmos atentos. Satanás está trabalhando, a iniquidade também está aumentando, e nós temos que avançar, e nós temos que crer. Daniel, ele orava por Israel, e ele, estudando o livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias, porque no livro das crônicas, no segundo livro das crônicas, no último capítulo,
quando Deus estava entregando o último rei de Judá, da dinastia, da linhagem de Davi, o último rei do Antigo Testamento, Deus falou que estaria trazendo o povo de Israel, o povo de Judá, de volta para a sua terra prometida. E o Daniel, ele estava lendo os escritos do profeta Jeremias, e ele descobriu pela revelação, ele lendo a palavra, porque tudo que eu e você recebemos, nós recebemos através do conhecimento da palavra. E o Daniel estava orando, Daniel estava jejuando, ele estava clamando a Deus, clamando pela sua nação, ele estava clamando pelo seu povo, ele dizia: Senhor, tem que acontecer uma coisa. Nós sabemos que quando o Messias estava para nascer, Deus levantou uma mulher chamada Ana para clamar a Deus, e ela ficou anos e anos no templo clamando ao Senhor. Deus sempre, quando vai fazer uma coisa grande, algo especial, algo tremendo, Deus levanta homens e mulheres para interceder, para clamar ao Senhor. Homens e mulheres são levantados, despertados para clamar a Deus. E Daniel começou a orar. Ele começou a orar ao Senhor e começou a clamar. E ele fez um jejum de 21 dias de oração. Ele fez um período, de 21 dias de jejum e oração. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para falar com ele. E sabe por que ele estava clamando? Porque ele descobriu que o período que Judá passaria em Babilônia seria de 70 anos. E ele disse: Senhor, esse tempo já está se cumprindo. Certamente já estava no período de 65 anos, ou 60 anos, faltava um período de 10 anos, ou um período de 5, 2 anos, e ele disse: Senhor, olha, do tempo que saímos de Jerusalém, de Judá, e estamos aqui, já vão se completar 70 anos, Senhor. E ele começou a orar, dizendo: eu estou orando em cima da palavra. Ele recebeu essa revelação porque ele clamou a Deus. Olha que coisa especial. Jesus, o Senhor diz na sua palavra, o Deus está dizendo na sua palavra: invoca-me, clama-me. E ele diz: eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O Daniel clamou a Deus e Deus disse: meu filho, ore pela sua nação, pelo meu povo de Judá, porque o tempo do cativeiro de Judá em Babilônia terminou. Levante para que o coração do rei seja movido. E o Daniel começou a orar, começou a interceder. E foi nesse período que o rei Ciro foi levantado e deu carta livre para que o povo voltasse para Jerusalém. E deu para eles recursos e disse assim: todo judeu, você pode ler nos últimos capítulos do livro de 2 Crônicas, você pode ler o rei escrevendo, decretando: olha, todo judeu que quiser retornar para sua terra natal, pode fazê-lo. Ali foi fruto do clamor de um profeta chamado profeta Daniel. Quando eu e você lemos a Bíblia e buscamos a revelação do Senhor, Deus tem uma revelação, Deus tem um plano. Eu tenho o costume, já fiz mais, mas eu por muitos anos orei por nações específicas, orava pelos líderes nas nações. Geralmente eu pegava CNN, BBC de Londres, eu pegava esses jornais que são jornais amplos. Os jornais do Brasil são bons, mas são limitados. Eles colocam você de uma mente um pouco narrow mind, chamado de mente estreita, no sentido que se fala apenas as coisas do Brasil. Mas quando você pega uma CNN ou um BBC de Londres, então você vê o que está acontecendo no planeta Terra todo. Tudo que acontece no mundo você fica informado. Então eu assistia aqueles jornais e tomava o nome de todos os líderes das nações e orava, e intercedia por todos eles, pedindo: Deus, tenha misericórdia desses homens. Senhor, aqueles que são bons líderes, que eles fiquem no poder, mas aqueles, Pai, que são maus líderes, que eles caiam do poder. Eu me lembro que por muitos anos eu orei, já disse isso aqui, orei por Saddam Hussein, para que ele mudasse, para que ele se convertesse. Ele não mudou e veja o que aconteceu com ele. Não foi apenas eu, outros oraram também. Orei por Gaddafi, da Líbia, pedindo: Senhor, esse homem precisa se arrepender dos seus pecados.
e ele não se arrependeu. E outros líderes, eu oro pelo povo coreano, Coreia do Norte, para que Deus realmente tenha misericórdia do povo da Coreia do Norte, porque lá tem um líder. Você pode ver pelo andado daquele líder atual, ele é doido da cabeça, aquele homem deveria estar num hospício, deveria estar internado, ele é doente da alma, doente da cabeça, doente do espírito, e aquele homem está trazendo grande sofrimento, grande miséria para aquele povo. É um homem perigoso. Então ore, diga: Senhor, que esses homens sejam tirados do poder, e homens tementes a Ti, Senhor, possam governar sobre as nações. Então Daniel, ele era um intercessor. Ele clamava a Deus. Ele buscava, ele invocava o nome do Senhor. E quando ele estava invocando o nome de Deus, Deus deu para ele uma revelação. Meu filho, eu vou te revelar uma coisa. O meu profeta, eu dei ao meu profeta, o Jeremias, que o tempo, o Kairos do meu povo aqui, o meu Kairos para o meu povo em Babilônia é de 70 anos. E esse tempo, esse Kairos, esse tempo específico, ele chegou. Então, ore, interceda para que o coração de pessoas sejam movidas. E Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz. Mas Ele sempre, Ele revela. A Bíblia diz que Ele não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Que coisa linda, não é? Deus tem intimidade. Ele fala as coisas secretas, as coisas, os seus mistérios, não é? Ele fala isso com os seus profetas, com homens e mulheres. Não são muitos, mas há homens e mulheres hoje que conseguem ouvir a voz de Deus. Não é aquela voz assim: eis que eu vou te dar uma chave. Diz o seguinte: hoje o culto que não tiver uma profecia, Deus vai te dar uma chave. Não teve nada, né? Eu creio que o culto verdadeiro também tem que ter uma chave, isso é bom, mas o culto verdadeiro é aquele que tem vidas convertidas, aqueles que vidas se entregam a Deus, onde há pessoas curadas, libertas, batizadas no Espírito Santo, pessoas que recebem a prosperidade e a bênção do Senhor. Mas há homens e mulheres de Deus que ouvem a voz de Deus e sabem que podem ouvir e discernir a voz de Deus para um tempo como este. Eu creio que no Brasil e outros países, Deus dá a homens e mulheres. Eu conheci homens e mulheres que às vezes vão de um país para o outro, ficam no hotel ali por um mês só orando e jejuando por uma nação, depois pegam o avião, eles não vão, não compram uma camisa, não compram uma calça, um sapato, nem um tênis. Eles foram ali com uma missão específica, ficar num certo lugar, orando e intercedendo, guerreando para enfraquecer o homem forte daquela nação. E nós temos que orar pelo Brasil, temos que orar pela nossa nação. Quando nós vemos o Brasil crescer, o Brasil sendo respeitado, caindo na graça de outras nações, aos países, né? O Brasil é um país emergente, um país que está crescendo, sendo visto com bons olhos na Europa, nos Estados Unidos, países do primeiro mundo. Isso é muito bom, mas não adianta o Brasil ser próspero no pecado, com sangue derramados, com tanta maldade, com tanta iniquidade, com drogas, com homossexualismo, com prostituição, com pedofilias, com sangue derramados, com sangue derramado na nossa nação. Isso não vai agradar a Deus. Essa riqueza só vai acrescentar mais caos e mais miséria. Então nós temos que orar para que aquilo que Deus der para a nossa nação, para o Brasil, para o corpo de Cristo, seja de bênção. Que esses recursos sejam para evangelismo, para que possamos fazer missões. Esse é o tempo da nossa nação. Esse tempo foi profetizado. Esse tempo foi dado como inspiração, revelação de Deus, que esse tempo chegaria. Mas esse tempo também vai passar. Porque há outras nações que receberam promessas como estas. Essas promessas se cumpriram, mas infelizmente elas não foram guardadas. As pessoas não vigiaram. E esse tempo que eu poderia falar aqui na vida de outras nações, esse tempo já passou. Então Daniel, ele clamou ao Senhor. A Bíblia diz: invoca-me e te responderei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há um outro homem na Bíblia que clamou a Deus, foi o rei Asa. O rei Asa foi o rei de Judá e ele foi temente a Deus. No livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, de 9 a 12, diz: E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros. E chegou até Maressa. Olha, o Asa era um homem temente a Deus, era crente no Senhor Jeová, ele amava o Senhor. E esse Zera, o etíope, disse: eu vou derrotar a Asa, eu vou derrotar o crente Asa, aquele homem de Deus. E ele foi contra o rei Asa. E a Bíblia diz que ele foi com um exército de 1 milhão de soldados. Não existe um número maior na Bíblia. Você vai ver 600 mil ou mais, mas é o maior exército registrado na palavra de Deus. 1 milhão. Você já pensou, você acordar no seu dia, o maior problema insolúvel, o maior desafio que você não sabe, quem sabe morte, quem sabe acidente, quem sabe perda de uma pessoa querida, ali estava o Asa, com a maior dor de cabeça, sabendo que 1 milhão de soldados estavam vindo, isto é, estava vindo contra ele. O maior exército daquele tempo, tanto é que não existe outro número como este na Bíblia. Esse é o maior número de exército, o maior exército registrado na Bíblia. E veio, sabe, contra quem? Contra Asa. Você já pensou esse desafio contra um homem de Deus? Certamente o Asa, ele ficou, sabe, ele ficou apavorado, mas ele ficou firme, ele levantou um clamor, ele buscou a Deus, ele invocou o nome do Senhor, ele disse: Senhor, por favor, me ajude. Senhor, isso aí, olha, esmaga qualquer ser humano. E ele não disse, foi buscar a Deus dizendo: Senhor, olha, eu sou rei, eu sou poderoso, eu sou um homem grande, eu sou, sabe, de sangue azul. Ele não. A Bíblia diz que Asa, ele diz: olha, problemas existem e devem ser resolvidos. O Asa não ficou lá chorando, tomando um remédio controlado no quarto, dizendo: eu vou morrer, coitado de mim, olha esse Zera, esse etíope, olha, Senhor, por que o Senhor deixou esse miserável vir contra mim? Ah, Senhor, o Senhor não é verdade? E aí começa a murmuração, começa, sabe, você sabe do que eu estou dizendo. Asa não, ele diz: olha, é batalha que ele quer, então ele vai ter. Nós estamos num número muito inferior, mas o nosso Deus está conosco. E ele diz: eu vou clamar ao Senhor. E você sabe na Bíblia que há 2 salmos. O Salmo 20, que é o salmo de que o rei oferece um sacrifício a Deus, e antes de sair para a guerra, ele reúne os sacerdotes, ele reúne os escribas, ele reúne os levitas, os soldados, os comandantes, e ele vai diante de Deus e ele oferece um sacrifício ao Senhor e ele faz uma oração. E ali naquele salmo diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Certamente foi a oração de Asa. Ele deve ter dito isso na ida ou na vinda. Então Asa, ele vai diante do Senhor, oferece um holocausto, um sacrifício, e ele fica ali: Senhor, eu sempre temi o Senhor, eu sempre te amei, Senhor, eu vou te servir, obrigado por este privilégio, mas agora eu tenho esse desafio. Senhor, é 1 milhão de soldados vindo contra Judá, vindo contra nós, nossos filhos serão escravos, nossas mulheres serão prisioneiras, Senhor, nós vamos pagar tributo altos, Senhor, esses homens são cruéis. E Asa começou a clamar a Deus, começou a invocar o nome do Senhor. E no Salmo 21, esse é o Salmo 20, no Salmo 21, nós vemos que o Asa, ele apresentou um outro sacrifício a Deus, uma outra oração, que era, o Salmo 21 é o salmo que o rei fazia
quando ele voltava da guerra. Coisa especial, não é? O Salmo 20, o rei ora para ir para a guerra. O Salmo 21 é a oração de agradecimento do rei. Quando ele volta da guerra, ele volta vivo, ele volta com saúde, ele disse, obrigado, e ele diz, obrigado, Senhor. Então nós vemos aqui, Asa está no meio da guerra. Ele fez certamente o sacrifício de ida, mas ele terá que apresentar o sacrifício de volta. E no caminho, no meio da guerra, no meio daquela multidão, que ele viu aquela multidão, aquele exército imenso, certamente deu para empalidecer. Ele falou assim, olha, humanamente nós estamos perdidos. Humanamente falando, nós estamos fracassados. Mas sabe, ele se reanimou, e aqui a oração deste homem. Ele diz o seguinte, e o rei Asa clamou ao Senhor, segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, agora o versículo 11. E o rei Asa clamou ao Senhor, isso é, invocou ao Senhor, seu Deus, e disse, olha a oração dele, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esta oração, este clamor é de um homem, de um exército, de um povo que está em aliança fechada com o Senhor. É algo muito especial. É algo muito especial mesmo. Essa oração é uma oração especial. A Bíblia diz que 2 homens estavam no templo na presença de Deus. Jesus fala sobre esses 2 homens. Um era um fariseu. Ele disse, Senhor, olha, ele estava lá apresentando o seu clamor. E lá do outro lado dele estava um homem que era pecador. E aquele homem era pecador. E ele batia no peito e dizia, ó Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Certamente alguém que conhecia a Deus, mas não resistia às tentações. E mais uma vez ia pedir perdão a Deus porque caíra no pecado. Mas porque havia humildade, havia quebrantamento, havia verdade naquele coração. Deus estava ali ouvindo aquela oração. Porque aquele homem estava invocando a Deus. Ele estava na presença do Senhor. O fariseu olhava para aquele homem meio de lado, dizendo, olha, Senhor, eu não sou como este aí, olha, eu sou fiel, eu sou muito fiel. E o Senhor sabe disso, não é, Senhor? E estava colocando a sua justiça diante de Deus. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Às vezes nós podemos colocar a nossa justiça, como nós falamos, o rei Ezequias diz, Senhor, tu sabes que eu ando nos teus caminhos, com o coração reto, no caminho da verdade. Ele estava fazendo aquilo no momento de quebrantamento. Ele estava dizendo, Senhor, lembre-se, porque eu sou um homem reto, um homem justo. Mas aquele fariseu estava se gabando diante de Deus. E a sua justiça, ela se tornou trapo de imundície, porque ele não estava debaixo da cobertura. E a Bíblia diz que aquele pecador foi justificado e aquele fariseu não foi justificado. Talvez você diga, pastor, eu clamo a Deus, mas será que você está clamando? Será que você está invocando a Deus de forma correta? Será que você está invocando a Deus de verdade, de coração? Há muitas pessoas que buscam a Deus, mas não vê resultado, porque estão buscando de forma errada. Eu conheço muitas pessoas que clamam, mas qual é a motivação do seu clamor? A Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei. Então, se você clama a Deus, Deus diz, eu vou te responder. Ele respondeu a Daniel. Ele respondeu a homens e mulheres que clamam a Ele. Homens e mulheres que buscam, que estão invocando o nome do Senhor. Então clame ao Senhor. A Bíblia diz que invocar-me-ei. A Bíblia diz, invoca-me e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É verdade, a Bíblia diz que devemos buscar a Deus com intensidade de coração.
A Bíblia diz também que o rei Asa, no momento da aflição, ele não bateu no peito dizendo, eu sou rei, o Senhor tem uma aliança com Abraão e o Senhor tem que me ouvir. Não, o rei Asa ele foi humilde. Ele disse, Senhor, grandes e pequenos clamam a Ti. E para o Senhor tanto faz ajudar o pobre, o rico, o preto, o branco, o douto, o indouto, o rei, o plebeu, o grande, o menor, o pequenino. Isso é, Senhor, todos nós, do mais alto escalão, do menor escalão terreno, nesse nível, nessa pirâmide terrena, Senhor, todos nós clamamos a Ti. E para o Senhor, tanto faz responder tanto a um como o outro, porque, Senhor, Ele estava dizendo, aqueles que têm aliança contigo, eles vão responder, eles vão buscar a Ti. E não importa, Senhor, aonde eles estão, se são pobres, se são ricos, se tem dinheiro, se não tem. Senhor, quando o homem clama a Ti, e clama com fé, o Senhor ouve um, ouve outro. Todos aqueles que clamarem pelo Teu nome serão ouvidos. Nós sabemos que o próprio Jesus, Ele teve que clamar ao Pai quando Ele esteve na terra. Hebreus diz que o Senhor Jesus clamou, e clamou com muita força. E a Bíblia diz que e o Senhor ouviu o seu clamor. Hebreus capítulo 7 fala sobre isso. Foi ouvido por causa do seu temor. Jesus, quando estava na terra, ele tinha temor, ele tinha reverência pelo Pai, ele honrou o Pai. E a Bíblia diz que ele clamou a Deus, ele intercedeu. A Bíblia diz que ele clamou com tanta força no Getsemane, um dos lugares que iremos visitar agora em Israel, porque estamos com uma caravana para Israel agora em outubro, lá para o dia 10, 11 de outubro, e será um prazer que você vá conosco, suba conosco, estaremos indo pela 8ª vez, e ali naquele lugar, no Getsemane, um dos lugares que nós visitamos, Jesus clamou com tanta força, ele clamou com toda a alma, com o espírito, com o corpo, e ele clamou de todo o coração ao Pai, que você vai ver, nunca isso foi feito, que um anjo desceu do céu para confortá-lo, para consolá-lo. Nós não sabemos o que foi que o anjo fez para consolar o Senhor. Deus, o Pai, não podia fazê-lo, só podia fazê-lo pelo Espírito Santo. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande para com Jesus, que enviou um anjo poderoso. Aquele anjo ficou ali ao lado de Jesus, um anjo muito poderoso. Nós não sabemos que consolo foi. Então, o Senhor estava ali clamando ao Pai pelos pecadores. E a Bíblia diz que Ele estava clamando, intercedendo pelas nossas vidas, clamando ao Pai. E a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para trazer um conforto. Quando você clama a Deus, Deus vai abrir os seus olhos. Primeiro, Ele vai abrir os seus olhos nessa dimensão mesmo física. Há coisas que eu e você podemos ver, mas nós não estamos enxergando de verdade. Elas estão bem à nossa frente. Então, esse primeiro nível de revelação é o nível de revelação das coisas terrenas. Há tanta coisa linda, não é verdade? Que Deus quer nos mostrar. É quando Deus tira as escamas dos nossos olhos e Ele começa a revelar as coisas profundas. Aquilo que poucos homens tiveram o privilégio de ver, de entender. E quando isso acontecer, meu irmão, a sua vida, ela será totalmente mudada. Sabe por quê? Porque quando você tem uma revelação de Deus, quando Deus te revela algo profundo, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você não vai ter mais essa vida medíocre, seja você líder, pastor, diácono, qualquer que seja a sua posição no corpo de Cristo. Você vai ficar ligado a coisas grandes. Os homens que têm revelações de Deus, que receberam de Deus essa revelação, que clamaram ao Senhor e têm uma revelação pessoal do propósito de Deus, porque você tem que saber o que Deus quer da sua vida. Grande parte do povo de Deus não sabe a mínima, não tem a ideia mínima do que Deus tem para a sua vida. Você não sabe o seu dom, o seu propósito, o seu chamado, você está perdido. Então, quando o povo de Deus clama, a vitória vem. Talvez o seu batismo com o Espírito Santo, Deus já deu
Daniel, ele recebeu aquela revelação, porque ele nunca ia saber. Foi o Espírito Santo que diz: meu filho, a libertação do meu povo, esse tempo do cativeiro já terminou. A libertação do meu povo já chegou. Isso é muito especial. Há tanta coisa que Deus já te deu, há tanta coisa que Deus já liberou, mas porque você não clama, você está longe, você está totalmente desalinhado com Deus. Então você já recebeu tanta vitória, tanta bênção, mas você não sabe porque você está fora da comunhão. Há tanta coisa que Deus já liberou para você e você não tem o mínimo conhecimento. Mas se você está em harmonia com o Espírito Santo, você está ligado com o Espírito Santo, que Deus quer dar para que você possa entender, para que você possa ganhar vidas para Jesus. A coisa importante hoje, que eu e você ganhemos vidas, alcancemos vidas para Jesus. Deus quer fazer algo na sua vida. Revela para eles, ó Pai, como derrotar o príncipe das trevas, o principado, o homem forte da cidade, isso é, o príncipe das trevas do mal, o principado da idolatria e da feitiçaria. Revela, Pai, enquanto esses homens estiverem clamando a Ti, com jejum e oração, buscando a Tua presença, revela para eles, Pai, a Tua vontade. Assim como Daniel clamou, eu oro agora por aqueles que não dormem, aqueles que têm, ó Senhor, depressão durante a noite, aqueles que têm noites depressivas, aqueles que têm insônias, Pai. Senhor, eu repreendo agora os demônios da noite, esses demônios que perturbam as vidas das pessoas. Darkness in this place, in the life of this man and of this woman also, Lord, in the name of Jesus Christ, I present these people before you. I call upon you. I call upon the name of the Most High God. That I may understand the Word of God, the Bible, the Scripture of the Lord. O Agar e ouviu o Ismael, porque Ismael já tinha sido discipulado por Abraão. Ele clamou naquele choro, ele certamente alçou a voz e invocou o nome do Deus de Abraão. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ali estava um poço de água fresca. Ela bebeu a água e deu ao menino e eles foram salvos. Batista Missionária Internacional. Com a ajuda de Deus, nós estaremos de volta na próxima semana com mais um programa. Deus te abençoe e fique na paz. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.